Boa noite, boa noite. Espero o nosso palestrante mandar aqui a solicitação, Aloísio. Esperando o nosso palestrante entrar. Boa noite. Boa noite. Acender a luz aqui. Pronto. Levantar um pouquinho a câmera, acertar a posição. Aí. Ó, tô usando um traje que vocês não têm nem ideia que é isso, né? É verdade, que aqui chega no calor. 15 graus, que tal? Ô, rapaz, aí tá muito bom. E aqui, que é 40, praticamente. Diz que é 38, mas faz 40. Só porque aqui é a morada do sol, né? Eu acho que ele dormiu e esqueceu da gente. Deveriam dar uma passadinha por aqui esse frio, hein, rapaz. Olha, cara, esfriou bem, viu? Você já veio aqui no Piauí, Teresina? Nunca tive a oportunidade, mas é a primeira vez que eu estou indo virtualmente. Mas se Deus quiser, eu ainda vou conhecer pessoalmente, viu? Com fé em Deus. Pois, né, é um prazer ter você aqui na nossa live do Centro Espírita Joca Vieira, que esse mês foi aniversário da casa, no dia 1º, completou 43 anos, que a gente já trabalha com a doutrina espírita aqui no Parque Piauí, que é o bairro onde fica a nossa casa espírita. Sei. E de costume, né, não como ritual, mas quem quiser para se concentrar, vamos fechar nossos olhos para fazer uma prece, para poder dar início, né, às nossas atividades da noite de hoje. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga e bondosa, Mãe Rainha, nossos amados mentores espirituais, pedimos a permissão para dar iniciado mais uma live de segunda-feira, com esse belíssimo tema. Pedimos que o Senhor nos proteja a cada um que está entrando, a todos que ainda vão entrar, desencarnados e encarnados. Que Mãe Maria sempre esteja do nosso lado, nossos amados mentores espirituais. Com essa humilde prece, pedimos a permissão para dar iniciado a esta live de segunda da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Pois então, queremos lhe dar as boas-vindas com esse tema, o que é ser espírita, né? Que na nossa live do dia 24/5, agora começando às 8 horas, 8h05, 8h06 da noite. Então, passando a palavra para você, mais uma vez, seja bem-vinda, Luiz. Lucas, eu que agradeço. É uma alegria muito grande. Fiquei realmente muito feliz de receber esse convite, né, de um local assim tão distante. Você vê o interior do estado de São Paulo, onde eu resido, e vocês aí, se a gente for pensar, qual a possibilidade que a gente teria de, numa situação normal, falar assim, eu vou pegar um avião, já vou para Teresina. Não é tão simples assim, ainda mais agora, nesse momento. Mas é verdade. Os recursos da tecnologia nos permitiram, pela primeira vez, né, sairmos não só do nosso estado, mas também da nossa região. Olha que bênção que a espiritualidade nos concede, né? Apesar de todas as dificuldades que esse momento está trazendo, a gente não pode deixar de lembrar também dessas facilidades que a tecnologia está trazendo para nós. Isso eu posso dizer que é uma compensação, claro que não dá para se comparar, né? Quantas pessoas estão partindo para o plano espiritual, quantas pessoas sofrendo assim por conta desta pandemia, e não só do ponto de vista que a gente fala assim espiritual, mas também material, né? Porque traz angústias, traz dores, traz sofrimentos, mas a gente tem que lembrar sempre que por piores que estejam as situações, nós não estamos largados, existe o nosso Mestre Jesus tomando conta de cada um de nós. Isso é muito importante. Ô, Lucas, na verdade, nós, dentre os temas que colocaram assim da grade do mês, eu escolhi esse, o que é ser espírita. E eu falo assim, quando as pessoas perguntam assim, já vi essa pergunta, não sei se você já se deparou com ela, você é espírita? Aí algumas pessoas respondiam, estou tentando ser espírita. Porque a gente sabe que para ser espírita,
precisa um grande trabalho de transformação íntima de cada um de nós. Então não é uma coisa que você vai falar assim, eu comprei uma camisa, tá, eu troquei essa camisa, então como eu trocaria de religião, como eu trocaria de camisa. Não é assim. Quem nasceu em berço espírita já traz desde cedo todos aqueles conceitos já enraizados dos seus pais, dos seus avós, né? Agora, quem vem de uma outra religião, eu vim de uma outra religião, eu vim de berço católico. Mas não é por ter vindo de berço católico que não foi implantado em mim a religiosidade, sobretudo as minhas avós, materna e paterna. Tinham muita fé, iam à igreja. Então eu participei de todos os processos dentro da Igreja Católica. Então, a religiosidade, ela é inerente e ela é muito bom para a gente. Independentemente de religião que você siga, a gente, quando vai falar o que é ser espírita, tem muitas coisas que a gente pode dizer que não sei o que é ser espírita. Às vezes as pessoas não sabem. E eu vou buscar uma ajuda aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Sede Perfeitos os Bons Espíritas. E vem uma mensagem muito clara dizendo assim: reconhece-te o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Bom, então, para ser espírita, o verdadeiro espírita pressupõe uma transformação moral. Ou seja, aquele homem velho que eu era até então, cheio de vícios, de imperfeições, eu vou ter que ir largando ele aos poucos. E outro dia nós estávamos comentando sobre isso. Simplesmente você não descarta o homem velho. Porque o homem velho foi muito importante para que se transformasse no que você é hoje. Então, essa transformação a gente não pode, nós temos que ser gratos àquele homem velho que éramos até então, e estamos nos transformando. E a gente sabe que essa transformação lá não é rápida, ela é lenta, progressiva, de uma forma assim que a gente pode dizer paulatinamente. A gente não se transforma num estalar de dedos, num passe de mágica, nada disso. E impõe-se para nós uma transformação lenta e gradual. Então vamos pensar. A sua transformação moral. Se eu fazia alguma coisa até outro dia, hoje eu posso pensar, será que eu vou fazer isso ou não? Situações que eram muito próprias da minha vida, eu começo a repensar. E eu costumo trazer um exemplo muito claro para nós, para as nossas reflexões, no seguinte sentido. Quando você está em dúvida de fazer alguma coisa ou não, leve Jesus do seu lado. Se Jesus falar, se você for fazer aquilo, olhar para os olhos de Jesus e falar, posso fazer? Ele não vai falar sim nem não, ele vai deixar por conta nossa. Mas a nossa consciência naquele momento vai falar muito mais alto se a gente deve ou não fazer aquilo. Porque Paulo mesmo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí uma outra questão muito importante, os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Poxa, como que eu vou domar essa fera que eu trago dentro de mim? Porque ora eu estou calmo, ora estou nervoso, ora estou agitado, ora estou sereno, ora estou colérico. E como que eu posso controlar? Que a gente costuma dizer que nós trazemos dentro de nós dois lobos, né? Qual deles que nós alimentamos? O lobo da raiva, da ira, da indiferença, da ingratidão, ou lá o lobo da bondade, da beneficência, do amor ao próximo, da tranquilidade, da paciência. Então, nós trazemos ainda dentro de nós, não é porque a gente é espírita, e veja uma questão muito importante, Lucas. As pessoas, às vezes, quando a gente fala que você é espírita, e aquela questão a gente já fica alvo de julgamento. Então, por exemplo, se você teve um ente querido que partiu para o plano espiritual, desencarnou, como a gente costuma dizer, sim, você não pode chorar por esse ente querido? Você não pode sofrer por alguma situação, por um parente que está doente? Mas você não é espírita? Vem aquela pergunta. Como se ser espírita fosse uma questão que a gente colocaria assim, eu sou
um anjo encarnado na Terra, já passei por todas as provas, por todas as dificuldades. Ou então você poderia falar de outro lado, se você é espírita, então você é uma pessoa fria, calculista, como uma máquina, que você não tem sentimento. É claro que a gente tem sentimento. É claro que a gente sofre quando tem um irmão nosso, um parente nosso que está passando por dificuldade, um irmão nosso, um parente nosso que parte para o plano espiritual. Nós não somos feitos de pedra, nós somos feitos, sim, de carne e osso. Mas a grande diferença que a gente coloca da doutrina espírita em nossas vidas é que ela nos dá certeza plena, inabalável nesta fé, raciocinada, e que a gente sabe que o que vai acontecer? Nós vamos encontrar esses entes queridos que partiram para o plano espiritual, porque a vida continua. Nós apenas trocamos de roupa, nós vamos partir para o plano espiritual numa outra roupagem. Então, a vida continua para nós. Agora, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, nós trazemos dentro de nós. E aí a gente tem que trabalhar. E esse trabalho, Lucas, não é uma coisa assim fácil. É um trabalho diário, todo santo dia. Você tem que tomar cuidado para você não se irritar, para você não ficar nervoso, para você não perder a paciência. E aí, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é possível para nós encarnados, né, para, não os anjos, né, para nós encarnados, domarmos essas más inclinações. E a resposta é sim. Com um pouquíssimo de esforço. Sim, nós podemos domar essas más inclinações. Mas o que falta para nós ainda é a vontade. Então, às vezes, a gente está com uma situação, passando por uma dificuldade, e a gente fala, não, hoje eu não vou fazer isso. Não, deixa para amanhã. Eu tenho a eternidade inteira pela frente para evoluir, para crescer, para progredir. Né? Então, é por aí, mais ou menos, que eu gostaria de estar conversando. Eu queria passar um pouco a bola para você também, porque senão só fico eu falando aqui, né? Uma das coisas bem interessantes que eu estava vendo aqui o que você me mandou, né? Que eu estava até com uma pescazinha aqui. Que, assim, a questão do ser espírita, muita gente acha, pela fato da gente ser espírita, que a gente tem aquela obrigação também de falar com os espíritos. Ah, mas tu não é espírita? Como é que tu não fala? Ah, mas tu não vê, mas tu é espírita. Então tu tem que ver, tu tem que falar, tu tem que sentar numa mesa e conversar com eles. Muita gente me pergunta isso. Lucas, mas tu não é espírita, como é que tu não vê espírito, Lucas? É obrigatório eu ver espírito só para eu ser espírita? Entendeu? Muita gente acha isso. Já outros têm a tendência também de ter um pouco de preconceito com a doutrina espírita, quem não conhece. Pela questão, hoje mesmo eu estava ali resolvendo negócio de uma placa, e um rapaz da gráfica perguntou qual era a minha religião, e eu falei, não, eu sou espírita, kardecista. Ele falou logo, aquele pessoal que veste a roupa branca, né, que fica batendo tambor. Eu falei, não é assim. Ele disse, porque você é espírita. Eu falei, então tem muita coisa que muita gente julga sem saber ainda. Então é uma falta de conhecimento. Nem todos têm o conhecimento. A doutrina espírita está aí para nos explicar, para abrir nossos caminhos. Nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho, que eu digo que o Evangelho é praticamente a mesma coisa da Bíblia. Só que de uma forma mais detalhada, mais explicada. Mas o povo ainda não entende, ainda prefere julgar a gente do que está entendendo. E aqui, naquele seu texto, fala, ser espírita, em primeiro lugar, praticar os ensinamentos de Jesus e não nos apenas acreditar nele. Então, muita gente fica parado naquela, eu estou indo para o centro espírita, eu estou fazendo minha parte. Em casa, eu chego em casa, faço meu evangelho, aí eu vou dar um exemplo aqui do Joca Vieira, que a doutrinária é dia de terça e sábado, né? Aí, terça-feira, eu vou para o centro espírita, assisto minha palestra, tá resolvido. Mas não é assim. Porque se fosse só isso, todos nós éramos espírita de verdade. Sim. Agora, cadê a caridade? Não somente a minha caridade material, mas como a minha caridade moral. Cadê a forma de eu tratar a minha família? Primeiramente, eu gosto sempre de dizer que nós temos que tratar a nossa família. Vamos lá. Por que eu não posso escutar minha mãe, meu pai, meu irmão que esteja precisando de mim? Por que eu não posso dar um conselho? Chegar para ele e falar, olha, eu vou lhe dar um conselho assim, 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 assado.
Mas não, muita gente prefere, bom, isso aí é frescura, rapaz. Isso aí é besteira. Muita gente não sabe realmente o que é. Então, por que eu não posso me dispor do meu tempo e ajudar bem ali na sopa fraterna do que tem? Que é na nossa casa nós temos o trabalho da sopa fraterna, né? E também temos um projeto que doa cesta. E por que eu não posso doar 1 quilo de arroz? Lucas, eu não tenho dinheiro. Pronto, não tem problema, mas faça uma prece por aquela pessoa. Sim. Então, ser espírita não é só eu ir para o centro espírita, não é só eu fazer um evangelho. Chegar em casa ou fazer meu evangelho. Eu tenho que tratar bem meus amigos, meus familiares, até meus inimigos. Eu tenho que tratar bem. Por que eu vou... eu vou guardar esse ódio daquela pessoa pelo resto da minha vida. Não, Deus não quer que a gente guarde aquele ódio. A gente quer amar o vosso próximo como vós mesmo, né? Exatamente. Aí é uma das coisas que a gente fica ainda naquela luta, de que muita gente pensa que realmente ser espírita é aquilo. Vou para o centro espírita, já sou espírita. Pronto. Eu não sou obrigado a amar nada, não preciso fazer uma caridade material e nem moral. Muita gente é assim. Exatamente. E também, que nem a Erika está dizendo, não é ir lá no centro alisar o banco, né? Ficar sentado lá. É verdade. É uma das questões, eu falo. Ir à casa espírita, assistir palestra, participar dos trabalhos é fundamental. Conhecimento, participar dos cursos, isso tudo é importantíssimo. Só que a gente fala, de nada adianta eu conhecer todas as obras básicas de ponta cabeça, saber decor cada pergunta do Livro dos Espíritos, né? Eu falei essa daqui porque eu estudei ela, mas eu sei meia dúzia de perguntas decor. Eu conheço as perguntas, mas não essa pergunta diz isso, aquela pergunta diz aquilo. Saber decor não nos torna espíritas. Na verdade, o que vai nos fazer espíritas é justamente a nossa transformação, a nossa vivência e a nossa prática. E eu lembro até nessa parte que você colocou aí no final, no texto do Orson Petri Carrara, ele coloca uma história muito interessante no finalzinho, né? Você chegou a ver esse tópico que ele colocou lá? Sim, sim. Ele coloca assim, quer ver, ó? O codificador no Livro dos Espíritos apresenta a classificação dos adeptos, né? Os que acreditam e admiram a moral espírita e Sim. Os que creem, admiram e praticam. E segundo Kardec, esses últimos são os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos. Olha essa questão muito importante. Quando a pessoa fala, você é espírita, então você não acredita em Jesus? Muito pelo contrário. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, o espiritismo é o espiritismo cristão. E ele coloca, né, essa questão que o Orson colocou, uma questão muito interessante, que ele fala no livro Céu e Inferno. Ele vai apresentar uma coletânea de inúmeras comunicações de espíritos, das mais diversas condições. E há uma manifestação interessante de um espírito classificado como espírito feliz, fruto de uma conduta digna que ele teve na Terra. E ele fala assim, trata-se de um espírito identificado pelo nome de Jean Reynaud. Indagado se na vida física ele professava o espiritismo, ele respondeu, há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina, mas não a pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Aí ele diz o seguinte, professar significa reconhecer publicamente, declarar-se adepto, dizer de si mesmo, fazer propaganda da ideia. Então é por aí mais ou menos a chave da questão. A situação de felicidade do espírito deveria ser a vivência dos princípios do espiritismo mesmo sem conhecê-lo. Então não é porque, às vezes a pessoa se rotula como espírita, ele é isso, ele é aquilo, ele tem cargos, ele só tem rótulo, ele não tem conteúdo. E às vezes uma pessoa que não segue nenhuma religião, propriamente dita, mas as atitudes, a vida dela, de uma maneira geral, ela é muito mais espírita do que o outro que se intitula, tem até a carteirinha, né, do centro, ele tem até o broche. Isso não vale, isso não representa nada. Veste a camisa do centro espírita, aí pronto, botei a camisa, tá resolvido, só porque tem um nome aqui, centro espírita tal, eu já sou espírita. Exatamente. E não é por aí, né? A situação ela é diferente. Essa
que nem a Érica está dizendo, a reforma íntima é fundamental. E não é reforma íntima para os outros, né? Por isso que eu falo, quando a gente está... A responsabilidade da gente, quando fala, tanto numa casa espírita, numa palestra presencial, sobretudo agora, por meio dessas redes sociais que nós estamos usando, ela é muito maior, porque eu começo a me vincular naquilo que eu estou falando. Imagine uma situação que uma pessoa me veja fazendo uma palestra numa casa espírita, e eu saio da casa espírita, no dia seguinte, eu estou tendo uma atitude totalmente avessa e adversa daquilo que eu estou falando. Aí você fica, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E não é assim, a gente sabe. A reforma íntima tem que começar dentro de cada um de nós. E é um trabalho difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente, numa encarnação só, transformaríamos em espíritos puros. E é porque tem muita gente que nem frequenta a doutrina espírita, que são mais espírita dos que o que vão para a doutrina. Eu conheço muita gente que não vai na casa espírita, mas que faz mais coisa do que os que estão dentro do centro espírita todo dia, fazendo o evangelho, dando palestra, escutando palestra, dando curso, mas não faz nada para se melhorar. Continua da mesma forma. Não tem coragem de chegar e escutar uma pessoa. Não tem coragem de chegar e perguntar, você está precisando de um ombro amigo? Eu posso lhe ajudar nisso? Entendeu? Eu gosto também de dar um exemplo. Tem o diretor lá da escola onde eu trabalho, e ele também é espírita. E ele é uma das pessoas que gosta de conversar. Ele gosta de perguntar se a pessoa está bem. Ele conversa, lhe dá conselhos. Isso é uma pessoa ser espírita. Agora, a pessoa que vai ali no centro espírita não quer saber nem se sua família dentro de casa está bem. E essa pessoa que eu lhe dei o conselho, que eu acabei de lhe dar o exemplo, eu sou funcionário, mas eles se preocupam, entendeu? Perguntam como a gente está, se estão precisando de ajuda, se está precisando de tudo, entendeu? E isso, para mim, é uma pessoa ser mais espírita do que eu ficar indo pro centro espírita e não fazer nada. Principalmente, Lucas, eu penso uma questão muito importante da casa espírita, e eu tenho colocado, já fiz até uma palestra sobre isso, o acolhimento espiritual na casa espírita. A gente fala assim, que às vezes a pessoa procura a casa espírita, ela vai num dia de palestra, por exemplo, e tem que ter na casa, ali no momento, uma pessoa que para receber a pessoa que está chegando. Mesmo que seja um frequentador já costumeiro da casa, é importante, tudo bem com você, como é que você está precisando de alguma coisa, porque às vezes a pessoa está com aquela dificuldade e ela tá com um problema, não consegue às vezes se expressar. E quando vem uma pessoa nova na casa, tem que ter, na verdade, uma pessoa ali preparada do ponto de vista de percepção. Fala assim, nossa, a pessoa está chegando, o que será que ela está precisando? Às vezes a pessoa vem, não, você vai para o atendimento fraterno, né? Vai para o pronto-socorro espiritual. Aí vai lá, faz uma ficha, dá um monte de livro para a pessoa ler, nem deixa a pessoa, às vezes, falar. E aí a gente já vai com a receita pronta do bolo, né? Você faz isso, faz o Evangelho no Lar, faz aqui, lê esse livro, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Todo dia você lê o Evangelho, faz o Evangelho, né? E às vezes, tudo bem, isso tudo é importante. O Evangelho no Lar, esse atendimento que você faz, né? O pronto-socorro espiritual é importantíssimo, mas precisa ter o acolhimento. Um local ali reservado para que a pessoa possa se abrir, possa falar o que ela está sentindo, o que ela está passando. E é tão importante isso. As casas espíritas têm que ter todos os departamentos, são importantes. Departamento de doutrina, departamento de orientação mediúnica, evangelização, mocidade, sem sombra de dúvida. Mas o acolhimento, olha, não estou falando de atendimento fraterno, é acolhimento mesmo, é dele, sabe, de você abraçar a pessoa que está chegando. A gente não está podendo abraçar hoje, mas a gente abraça de outra forma. A gente abraça espiritualmente. Então, ser espírita é também isso. É você ter paciência de ouvir, deixar a pessoa falar. Quantas vezes ela precisa refalar aquilo, porque às vezes está incomodando. E ela precisa pôr para fora. Então, essa questão ela é muito importante. A Érica está dizendo, a escuta empática, com certeza. Porque essa escuta é você ter
se colocar no lugar do outro. Porque pensa bem, olha, não sei se você já percebeu essa situação, Lucas. As pessoas, às vezes, estão com problema de saúde, tá? Ela vai ao médico. Ela vai ao médico, depende do médico, vamos torcer que seja um bom médico, que tenha essa escuta empática, né? Ela coloca o problema para ele, ele vai dar o medicamento, mas você já percebe que a pessoa já sai do consultório médico sem ter tomado o remédio 50% melhor do que ela entrou. Porque alguém a ouviu. Ela conseguiu pôr para fora. Não que ela não tenha um problema físico. Sim, pode ser que ela tenha um problema físico, realmente. Senão o médico talvez não ia receitar um medicamento. Mas esse lado de falar, a pessoa ter a paciência de ouvir, quantas vezes for necessária. Porque se a pessoa está precisando falar, aquilo está incomodando. Porque a hora que ela parar de falar daquele assunto, que significa que ela resolveu. No final, aí você vai dar uma orientação, vai falar para ela fazer o evangelho no lar, vai dar esse acolhimento, isso é fundamental. E ser espírita é se colocar no lugar do outro. E veja, Lucas, uma coisa muito interessante, que o meu filho passou por uma situação muito interessante na campanha do quilo, que se fazia nos supermercados aqui. Então, algumas casas espíritas chegam, digamos, determinado fim de semana, põe o carrinho, conversa com a gerência do supermercado e põe lá para arrecadar gêneros alimentícios para distribuir para as famílias carentes. E ele viu uma situação, Lucas, que ele relata e toca o coração da gente. Uma pessoa chegou, ele entregou o papelzinho, ele foi lá, fez as compras dele, e ele veio com 2 sacolinhas. Uma pequena, com 2 ou 3 produtos, e uma mais cheia. E o meu filho foi pronto para pegar a sacola menor. Ele falou, não, esse aqui é meu. Esse daqui é para vocês. Ele ficou intrigado. Ele falou, sabe por quê? Porque eu já fui ajudado por vocês. Quando eu estava precisando, vocês me ajudaram. Ó, até me emociono. Você entende? Realmente. Então, esse lado... Hã? Me arrupiei aqui todinho quando você falou essa história aí. Eu também. E eu já conhecia a história. Então, você vê que situação que nos toca. Uma pessoa que já foi ajudada. Então, naquele momento, ele não ficou, vou dar o menor aqui, vou comprar só um pacotinho disso, só para fazer às vezes. E meu filho nem sabia que ele tinha sido ajudado pelaquela casa espírita, nada. E você vê que situação muito tocante, né? Esse lado, né, da pessoa, como ela já foi ajudada, como ela recebeu, naquele momento ela está podendo dar. E eu recebi até pouco tempo atrás também, hoje nós estamos passando por situações difíceis, uma amiga nossa, aí de Aracaju, ela me falou que a casa espírita estava passando por dificuldades. E ela falou assim, sabe, muitas pessoas que nos auxiliavam nas cestas para doar às famílias carentes, hoje elas estão vindo aqui pedir ajuda. Aquelas pessoas que ajudavam no passado, hoje estão aqui pedindo ajuda. Então vejam, se a gente pode ajudar, que bênção que nós podemos fazer, né? É melhor a gente ajudar do que ser ajudado. É verdade. Fala um pouco, senão é só eu que falo, Lucas. Tá certo que eu que sou convidado, mas... Não, é uma grande verdade mesmo. Porque a gente fica naquela de... beleza, eu não posso ajudar da forma de comprar materialmente, mas eu posso ir distribuir a cesta. Eu vou dar exemplo ali do projeto Iluminado aqui da casa. Que a gente doa para 40 famílias, se eu não me engano. E aí, essas 40 famílias necessitam de gente para ir deixar. E nesse período que nós estamos passando da pandemia, muita gente tem medo de entrar nas casas, muita gente a gente até não critica a pessoa, tal. Mas também, por causa disso, faltou muitos trabalhadores. Entendeu? Fica muito carente de trabalhadores. Então, por que eu não posso ir perguntar à direção da casa se eu posso participar para distribuir essa cesta? Eu tenho meu carro, eu posso ir participar, eu não tenho como comprar, eu estou passando por uma necessidade, não tem problema, mas se eu posso ir ajudar, é ótimo. Eu posso ir fazer o evangelho com a equipe de trabalhadores antes deles saírem para a sua determinada atividade, entendeu? Eu já estou fazendo alguma coisa para ajudar. Aí, de um jeito ou de outro, você também está sendo assistido, todos nós estamos sendo assistidos, quem está fazendo aquela atividade, e principalmente quem vai receber, né, a atividade.
sendo que, se duvidar, a gente é mais beneficiado do que a pessoa que está sendo beneficiada por aquele alimento, ou pela aquela roupa, aquele objeto que vai receber da determinada pessoa, né? A Érica está falando que são 46 famílias aí. 46 famílias, eu só botei 40 aqui. Aí você tem noção, a quantidade de casas, são 46 famílias, são 46 casas a ser distribuídas. Aí você me pergunta, mas Lucas, é só do bairro? Não, são de vários bairros. Tem bairros que é mais longe, como tem bairro que é mais próximo. E a gente precisa de gente para estar indo, para estar ajudando, para estar fazendo aquele evangelho. Porque quando a gente entrega a cesta, a gente não entrega somente a cesta, a gente faz o evangelho naquela casa. Se a pessoa autorizar, também óbvio. Porque tem uma família, na época que eu fazia parte do projeto, que era evangélicos. E eles não queriam que a gente lesse o evangelho, mas eles perguntavam, vocês podem ler minha Bíblia? A gente pode, sim, sem problema nenhum. Sim. A gente pegava a Bíblia deles, lia, mas fazia uma tradução mais envolvida por espiritismo. Mas eles entendiam e gostavam. Tinha vezes que já ficavam esperando a gente chegar para poder fazer aquele evangelho. Então, que é uma forma de eu estar ajudando sem eu ter que colaborar financeiramente. Né? Então, nós temos muitas vantagens. E aí você colocou uma questão muito interessante, porque ser espírita seria só ajudar, então, quem é espírita? Obviamente que não. Você está ajudando quem está necessitado, seja ele que religião for. A religião, nesse caso, pouco importa. Na verdade, aquilo que a gente diz, ser espírita é inclusive ter esse lado de você ajudar sem olhar a quem. Independentemente, e aí você também não ter o lado do preconceito, porque a pessoa... Não, a que a gente tem que falar assim, nessa religiosidade que a gente fala, nós devemos buscar aquilo que nos une, não aquilo que tem de diferença entre as religiões. E qual que é o maior fator de união de todas as religiões? É o amor. Isso qualquer que seja uma religião mais ortodoxa, mais heterodoxa, não tem isso. O amor é a essência. E Jesus, né, é a essência do amor. Como João fala, né? João fala, Deus é amor. Verdade. É amar Deus e amar o seu próximo, né? Independente quem ser o meu próximo. Meu próximo não é só a minha família, meu próximo é qualquer pessoa. Não é somente eu ajudar se for da minha família. Não. Meu próximo é meu vizinho, é meu amigo, é meu inimigo. Todos nós somos próximos, né? Se nós puder ajudar, temos que estar ajudando sempre, né? E eu lembrei da parábola do bom samaritano nessa hora, né? Quem é meu próximo, né? Exatamente. Verdade. Naquele momento, quem que teve compaixão, né? Daquele que estava caído. Porque aquele que foi tomado pelos salteadores, na parábola do bom samaritano, ele estava nu, praticamente. Então, ele não dava para identificar de que tribo ele era, se ele era judeu, se ele era levita, se ele era algum doutor da lei, nada. Ele não tinha nenhum nada que identificasse, ele não trazia nenhuma marca pessoal. Então, o sacerdote passou, o levita passou, todo mundo passou, mas o samaritano teve compaixão. E o ser espírita, na verdade, é aquela pessoa que tem a compaixão para com o próximo, independentemente de quem ele seja. Tem uma partezinha bem que eu gostei bem aqui de ler. Ser espírita é principalmente acreditar em Deus, na essência da vida, no espírito eterno e imortal que somos, e procurar expressar tudo isso em nossa prática. Né? Realmente, o ser espírita é acreditar em Deus, é acreditar na espiritualidade, é acreditar na mediunidade, acreditar na vida após a morte, que realmente a vida não acaba ali no túmulo, pronto, chegou minha vez, acabou. Vou esperar a trombeta. Não. Ser espírita é acreditar nisso também, né? Então, eu achei muito interessante essa parte, principalmente que fala, ser espírita é acreditar em Deus e na essência da vida. É uma parte bem interessante que a gente deveria ficar na nossa mente, essa frase. A gente tem que sempre acreditar em Deus. Porque não tem sentido, né? A gente achar que tudo isso daqui, que jeito surgiu tudo? Não tem. É muito ilógico e muito irracional, né? A gente achar... tudo bem, a gente respeita quem não acredita em Deus, né? Tem algumas pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus, graças a Deus. É até um contrassenso.
Graças a Deus eu não acredito em Deus, né? Mas a pessoa às vezes pode até não acreditar em Deus no sentido, né, como às vezes a gente literalmente professa da nossa religião, mas a vivência dela é uma vivência cristã. Ela pensa no próximo, não pensa no seu semelhante. Ela tem uma vivência talvez muito mais espiritualizada, isso que eu estou dizendo, independentemente da religião, né, que religião nada mais é do que religare, né? É uma forma de nós nos religarmos a Deus. E mesmo essas pessoas que aparentemente são céticas, essas que praticamente às vezes não acreditam em Deus, porque às vezes eles falam que não acreditam em Deus por uma questão filosófica, por uma questão mais cultural, ou às vezes até por ser do contra, né? Para querer ser diferente. E às vezes, por essa questão de ser diferente, ele acaba às vezes sendo igual a todo mundo. Porque na vivência dele, na prática, ele acaba sendo um verdadeiro cristão, aplicando a caridade, aplicando o amor ao próximo. E isso é o que importa, né? Não o rótulo de ser espírita ou ser de qualquer religião que a gente possa estar falando. E ser espírita é procurar melhorar cada dia, né? Exatamente. Aí a gente lembra daquela questão do Livro dos Espíritos, a questão, deixa eu pegar aqui para não falar errado, acho que é 919, se não me engano. 918, 919, conhece-te a ti mesmo. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem para melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí Santo Agostinho vem dar uma lição muito importante para nós, que ele fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí ele fala assim, mas como que eu vou me conhecer a mim mesmo? Aí Santo Agostinho pega e fala, fazei como fazia quando estava encarnado entre vós. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo e procurava saber o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar, o que eu fiz de bom, fazia um balanço do meu dia. E aí procurava no dia seguinte não cometer aqueles mesmos erros e melhorar aquilo que eu poderia melhorar também. Então, muitos de nós não temos o hábito de fazer esse balanço no final do dia. Eu costumo dizer que a gente costuma fazer esse balanço malemar no final do ano. E a gente faz esse balanço no final do ano com uma intenção diferente. Porque muitos de nós chegam no fim do ano e falam assim, o ano vai começar um ano novo. Então, para o ano novo eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Você já reparou quantos pedidos de ordem material que a gente faz? Verdade. Só que, na verdade, quais pedidos de ordem espiritual, né, que eu vou fazer para o ano novo? Eu vou me transformar numa pessoa melhor, vou ter mais paciência com aquelas pessoas que vêm à minha prova e colocar a minha paciência à prova. Eu vou ser um pouquinho mais benevolente com as imperfeições alheias. Eu vou tentar desenvolver dentro de mim o perdão das ofensas incondicional. Lucas, você me magoou, tá? Então, para eu te perdoar, eu vou querer que... eu te perdoo, você vai ter que fazer isso, ajoelhar no milho, né? Verdade. Não, o perdão tem que ser incondicional. Porque quando a gente perdoa, a gente liberta. Tem uns que ainda diz assim, eu te perdoo, mas eu não quero nem te ver pintado de ouro na minha frente. Isso pra mim não é perdão. Claro. Se eu te perdoar, mas eu não quero ver nem o Aloísio. De jeito nenhum. Isso não é perdão. Não é. Isso é falar da boca para fora, né? Não tem sentido. Exatamente. Não tem sentido. Né? E porque o grande mote do perdão, Lucas, é aquilo que é uma libertação para nós, para a gente não ficar preso àquelas situações. Sabe? Se a gente está procurando crescer, progredir, evoluir, é o momento da gente tirar esses pesos que a gente traz nas costas, sabe? A gente vai colocando peso, como se pegasse uma mochila e fosse colocando cada dia um tijolo. Cada dia vai colocando um tijolo. Vai guardando aquilo. Então, como que você vai caminhar? Joga essa mochila fora, não precisa nem jogar os tijolos, joga tudo para fora e vai para frente. Né? Esses tijolos que a gente vai colocando na nossa mochila, eles estão atrasando o nosso passo. E aí a gente vai guardando mágoa, a gente vai guardando ressentimento, a gente vai guardando ódio, algumas pessoas guardam até ódio. Gente, o que é isso? A pessoa fala que tem ódio mortal, gente, o que é isso? Está na hora da gente acordar. Não dá mais para a gente guardar essas coisas. Vamos guardar coisas boas, né? É verdade.
Ser espírita também, acreditar nas suas imperfeições, né? Acreditar nos nossos defeitos. Eu sei que eu tenho um defeito X, então por que que eu não vou aceitar o meu defeito? Por que que eu não vou aceitar a minha imperfeição? Ah, eu quero que fulano melhore, então eu posso chegar bem que, o Aloísio, ele fala demais, ele deveria melhorar isso. Por que que eu não vou me preocupar comigo? Por que que eu não vou chegar e falar, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer comigo. Eu sei que eu falo demais. Então eu deveria estar preocupado comigo e não com os outros. Realmente muita gente não aponta o dedo para cá, aponta o dedo só para lá. E você já reparou, né, que quando você aponta um dedo para o outro, vem 3 apontando para você. Exatamente, isso é verdade. Quantos tem atrás da gente falando, olha, o Lucas é um caba ruim, o Lucas é um caba preguiçoso, o Lucas é um caba que não faz nada. Tem muitas pessoas que eu sei que tem, mas eu sei que eu falo. Mas também eu sei que eu tenho minha consciência que está sendo errado, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio para estar fazendo essas coisas. Aí a gente acaba querendo que os outros melhorem, mas eu não tenho que me melhorar. Eu sou o perfeito da história. Sim. E é importante a gente tomar consciência dos nossos erros, das nossas imperfeições. São as duas situações. A gente tem que tomar consciência, né, dos nossos erros, das nossas imperfeições, mas também, Lucas, a gente tem que lembrar de agradecer tudo que a gente já conquistou. Verdade. Tá? Você não precisa puxar o holofote para si, olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas você consigo mesmo fala, que bom que eu já consegui melhorar desse jeito. Que bom que eu já não sou mais desse jeito. Mas não precisa fazer igual Jesus naquela parte que fala, né? Do fariseu e do publicano. Né? Uhum. Que bom que eu não sou como fulano, que bom. Não é nesse sentido que eu estou falando. É você agradecer todo o progresso espiritual que você já adquiriu. Porque a gente ser grato por isso, é importante. Desenvolver o sentimento de gratidão não tem preço. Sermos gratos por tudo que a gente tem, pelo dom da vida. Aí você, que nem uma pessoa estava falando assim, não sei se foi o Chico ou não, mas não importa, importa a ideia. A pessoa falou assim, olha, não importa se você tem muita louça para lavar, agradeça aquela louça que você tem para lavar, que você tinha comida para você comer. Não é? Então, sermos gratos, desenvolver sentimento de gratidão é muito importante. Que muita gente não é grato pelo aquele prato do dia, por estar vivo. Eu conheço, tem muita gente que reclama, mas essa doença, não sei o quê, não sei mais o quê. Eu falei, gente, nós temos que agradecer pelo fato de a gente... Eu, por exemplo, eu agradeço pelo fato de eu ainda não ter pegue. Agradeço pela minha família também não ter pegue ainda. Nessa doença. Eu sei que eu estou livre de ser pego a qualquer momento, qualquer um de nós. Mas a gente deveria agradecer a Deus. Chegar e agradecer, meu Deus, muito obrigado pelo não ter pego essa doença, por ter protegido a minha família até agora. Muitos amigos meus também que ainda não pegaram, né? Então a gente não agradece. E você fazer a tua parte também, né? Não adianta você só orar, né, e fazer tudo que não é para fazer. Né? É verdade. A gente tem que fazer a nossa parte. Manter as regras que estão sendo colocadas são boas? Não. Mas não é uma situação que é para o Lucas, para o Luiz, é para todos nós. E a gente tem que dar a nossa cota de sacrifício também nesse momento. Aceitar essa situação que nós estamos passando. Né? Encarar a vida adiante. Muita gente fica reclamando pela questão de determinados setores. Eu também trabalho com o setor de eventos. Sei das necessidades que a atriz do setor de eventos foi afetada. Mas também eu não vou chegar e falar por que Deus não fez isso? Por que Deus... Muita gente já bota a culpa em Deus. Sim. Chega logo... Isso foi Deus jogou para o povo melhorar. Meu Deus, como é que o Senhor deixa acontecer isso? Mas eu poderia pensar, por um lado, nós estamos passando por essa crise, estamos passando por essa pandemia, sim, mas também vamos agradecer por ainda estar vivo nela, por estar conseguindo seguir em frente. Isso vai passar, a gente sabe, é como o Chico Xavier tinha aquela frase na cabeceira da cama dele. Isso sim. Também passa. Então tudo vai passar. Esse momento que nós estamos agora vai passar. A gente já observa alguns outros países vizinhos nossos que já está se recuperando, já está voltando para a realidade. Mas não, muita gente ainda não consegue ter aquela simulação. Muitos de nós ainda acabam errando nessa parte. Exatamente. E é importante a gente tomar consciência de que, por mais difícil, né, que seja, Jesus está no leme.
E não cai uma Verdade. folha de uma árvore sem que Deus o permita. Mas nós também temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Por exemplo, eu não posso, pura e simplesmente, acreditar na providência divina, atravessar uma rua movimentada de olho fechado, falando, não é a minha hora de morrer. Não é assim. Verdade. Não é. Aí eu estou sendo imprevidente, eu estou atentando contra a minha vida. Então, nessa proporção que a gente está colocando, vale também por esse momento. Então, por exemplo, como eu estou me portando, se você toma todos os cuidados e acaba, às vezes, por uma situação, passando por uma situação dessa, aí não é culpa sua especificamente. Agora, se você foi displicente, se você leva a vida como você estava levando até outro dia, e aí? Aí você está sendo imprevidente, você não está fazendo a tua parte. Não dá para jogar a culpa na espiritualidade, jogar a culpa em Deus. Né? E a gente tem que pensar sempre uma situação, viu, Lucas? Toda vez que um fato acontece em nossas vidas, seja esse de ordem coletiva ou individual, a gente tem que sempre perguntar, não por que está acontecendo isso comigo, mas para quê? Para que está acontecendo toda essa pandemia? Para que está trazendo essa situação que mexeu não só com a gente, mas com o mundo todo? Alguma razão existe por trás disso. Ou você acha que isso aí foi um instalar, não, eu tô sem, Deus chegou assim, estou sem graça hoje, vou mandar uma pandemia lá para a Terra, lá para dar uma sacudida no povo. Não é assim, não, gente. A coisa é muito mais estudada, muito mais trabalhada, tem uma razão maior por trás disso tudo. A gente que não entende, mas a espiritualidade com certeza sabe. Porque, e não foi pega de surpresa, não. A gente pode até ter sido, mas a espiritualidade não. É verdade. A gente foi pego mesmo de surpresa. Realmente, ninguém estava esperando isso. Não. Eu lembro aqui de uma história, até isso antes da pandemia, né? Que estava próximo do carnaval, aquela coisa toda, e eu estava lá na escola e conversando com uma amiga minha lá e falei assim, ela falou assim, Lucas, isso tá na China, isso não vai vir agora para cá, né? Eu falei, não, acho que não. Eu ainda falei, não, com toda certeza, tá tão longe. Como é que vai vir para vir aqui? Demorou um pouco, a doença já estava aqui, nós já estava fechando as escolas, fechando o comércio, se trancando dentro de casa, usando máscara. Nós nunca imaginava que isso ia vir. Realmente, muitos de nós foram pegos mesmo de surpresa. Todos nós, pode-se dizer, foi pego de surpresa mesmo, né? Eu mesmo, em janeiro de 2019, fui fazer uma palestra presencial numa casa espírita e eu, digamos, eu não tinha a ideia nem a proporção do tamanho que seria essa pandemia. E aí eu falei, não, gente, é uma situação mais regional, está acontecendo lá na China, tal. Eu tive a mesma ideia e eu falei isso numa palestra. Entendeu? Uhum. Mas é claro, eu estava dando uma opinião particular minha, não estava avalizado por uma orientação espiritual, era uma opinião particular minha. Eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte, mas não podemos entrar em pânico nem desespero. E essa questão de entrar em pânico e desespero vale até hoje. Né? É verdade. Nós não podemos nem ser displicentes ao ponto, como eu falei, de atravessar a rua sem olhar, mas também não podemos entrar em desespero, achar que o mundo vai acabar. É verdade. Eu conheço gente que, tem a tia minha que ela acredita que nós não vamos voltar ao normal. Ela acha que nós vamos passar o resto da vida com essa, assim, de máscara para sempre, que a vacina não tem eficácia. Para ela, o mundo acabou. Entendeu? Não existe mais um futuro. Para ela, é isso. É só o que nós estamos passando nesse momento. Até digo para ela, o exemplo agora dos Estados Unidos, que começou a não ser mais obrigatório o uso da máscara. Ela diz, não, mas isso aí é temporário. Isso é temporário, daqui a um mês vão estar tudo de máscara de novo. Entendeu? Ela não acredita. Ela acha que nós vamos ficar só nisso agora. Claro. Lucas, você faz só um estudo histórico, né? 100 anos atrás, a gripe espanhola. Pronto. Né? Não vou nem falar das outras, do cólera, da peste bubônica, da peste negra, tudo que aconteceu. Se a gente for olhar, vai fazer um estudo histórico. A gripe espanhola foi há 100 anos e foi numa situação pior, porque foi passando a Primeira Guerra Mundial que veio a gripe espanhola. É verdade. E, por sinal, não foi na Espanha que aconteceu, né? Embora tenha o nome de gripe espanhola, ela não foi a Espanha. É que a Espanha era o único país que podia ficar divulgando livremente sobre a gripe, porque não estava participando da guerra. Então, pegou o nome de gripe espanhola por isso, mas não foi. E durou quanto período? 3 anos. Durou bem. Tá? Teve outro que durou 5, né? Que se a gente for analisar mesmo
essa questão. Então, são coisas que vão passar. A gente sabe que, no momento, nós temos que tomar todos os cuidados cabíveis. Mas vai passar isso. Isso é temporário. A gente tem que ter essa certeza. Acreditar em Deus, primeiramente. Saber que tudo que está passando é passageiro. Vamos voltar ao normal um dia. Com fé em Deus, daqui a pouco nós estamos ali convidando para vir aqui na nossa casa espírita para dar uma palestra. Né? Que legal. Olha, eu vou ficar hiper feliz, viu? Aliás, eu até tenho brincado aqui em casa, eu falo assim, quando passar a pandemia, eu falei, vou ficar uns 3 meses fora de casa, hein, gente? Não me espere. Eu vou passar por cada centro aí, vou ficar rodando aí. Aí eu volto. Exatamente. Porque, eu tenho um amigo meu aqui no Piauí, que ele é de Floriano. E aí ele estava com uma série de palestras agendadas nos Estados Unidos. Só que ele teve que parar exatamente por conta da pandemia. Mas é como ele falou, o convite que ele teve das casas espíritas de lá ainda está esperado lá, está guardado para ele poder futuramente ir dar as palestras dele lá, né? Então são coisas que a gente sabe, que muitos acreditam que vai passar, que daqui a pouco nós vamos voltar ao normal. Com fé em Deus, nós vamos estar todo mundo junto novamente, se abraçando. Tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Eu não sei do seu tempo, eu estou pensando mais no tempo de vocês aí, não sei como é que para mim estou tranquilo. São 8h55, ainda dá tempo, ainda temos assim uns 10 a 15 minutos. Beleza, vamos lá. Nessa faixa de 10, 15 minutos. Dá para nós ir, pode seguir em frente aí. Tá, uma outra questão que eles colocam aqui nesse texto que a gente estava levantando, ser espírita é não ficar segregando os outros, não ficar dividindo o movimento entre espíritas ortodoxos e espíritas liberais, não ficar impondo a sua própria visão do que seja espiritismo. O espírita fica tentando impor o que não é o espiritismo, ainda não entendeu a essência da doutrina. Gente, isso é uma questão muito importante. Olha, não tem espiritismo de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, que nem aquela questão, espírita de mesa branca, não tem isso, espírita de mesa branca, né? O Divaldo até brinca, não, para mim não importa a cor da mesa. Né? Pode ser branca, roxa. Qualquer cor. E não tem essa de você querer falar assim, olha, ser espírita tem que ser isso, assim, assim, assado, ou tem que ser de outro jeito. E outra questão muito importante, eu não estou habilitado a falar em nome da doutrina espírita. Eu mesmo, Aloysio, eu não posso ficar falando, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu posso achar o que eu quiser em outras situações, mas em termos de doutrina espírita, eu tenho que seguir o que diz as obras básicas. É a base da nossa doutrina. Então, não tem que falar assim, eu vou criar uma, que nem ele coloca assim, o espírita ortodoxo e liberal. Né? O ortodoxo é aquele que segue a cartilha rígida assim, e o liberal que pode fazer tudo. A gente tem que pensar na essência. A essência da doutrina espírita, que é ter o amor ao próximo. Ter a doutrina profetizada por Jesus. Não, independentemente de você ser espírita ou não. Você seguir os mandamentos, você seguir o preceito, como Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, ele repetiu o que está no Antigo Testamento. Porque a frase máxima de Jesus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, independentemente de que religião seja a pessoa, de que time ela torça, de que partido político ela seja, eu tenho que amar aquele meu irmão. Eu não tenho que ter segregação, porque ele é disso, ele é daquilo. Ou que o centro espírita dele dá um passe de um jeito ou dá um passe de outro jeito. A essência, a gente tem que pensar na essência, na base. Não ficar se apegando a picuinha, sabe? Perfumarias. Né? Então a gente fala assim, não, a casa espírita, para ser casa espírita, tem que estar com as janelas azuis. Um exemplo bobo, não tem nada a ver, né? Eu dou até um exemplo muito engraçado, que o espírita, ele é campeão em melindre. Não sei se aí em Teresina é, mas aqui em Araraquara é bastante. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Vamos pensar, tem uma reunião na casa espírita, vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas só para linkar a coisa.
Então nós vamos falar, olha gente, nós precisamos colocar umas cortinas aqui na casa porque está pegando sol e está estragando as cadeiras, o estufado. Ah, tudo bem. Bom, eu dei a ideia de colocar as cortinas. Aí eu falo assim, olha, ô Lucas, então as cortinas vão ter que ser azul. Aí você fala, mas por que azul? Eu gosto de branca. O outro fala, não, mas eu gosto de bege. Eu gosto de azul, de roxo, eu gosto de lilás, cor de rosa, qualquer cor. Aí nós vamos colocar uma votação. E sai a bege, por exemplo. Fica bege porque é uma cor neutra, não vai escurecer tanto, não vai queimar tanto, tudo mais. Pronto. Escolheram a bege, eu dei a ideia de pôr a cor no centro da cortina azul, porque eu gosto de azul. Aí escolheram o bege, então já sai da casa espírita porque escolheram uma cor diferente. Né? A espiritualidade aproveita o meu melindre. O que ele vai fazer? Eu vou montar um centro novo. Aí eu vou montar um centro na periferia. Então, a espiritualidade aproveita esse melindre, essa discussão boba, né, que não leva a nada, porque a minha opinião não foi aceita, como se a minha opinião valesse muito numa situação dessa. Tanto faz, né, a cor da cortina. Aí eu vou e monto uma casa espírita num outro bairro. Então, a espiritualidade aproveita até dessas oportunidades dos melindres para que aquela pessoa que tem conhecimento e tudo mais vai montar uma casa para atender outras pessoas carentes, necessitadas. Eu gosto até de dar um exemplo também parecido, porque lá no Joca Vieira é quase tudo branco. E eu não gosto muito da cor branco. Aí o que eu fiz? Aí, como eu fazia parte da mocidade, né, ali dos meninos, eu percebia que os meninos também não gostavam daquele branco, aquela parede tudo branco. Eles falavam, é que é tão pai a sala, é tão calma. Aí foi que eu fiz. Foi num feriado. Eu saí daqui de casa, não ia trabalhar nem nada. Peguei umas tintas que tinha aqui em casa e umas que tinha lá. Pintei a sala da mocidade. Uma parede de azul, uma outra de vermelha. A outra botei um azul mais forte. Falei, pronto, mas mudei a cor da sala. Falei, não importa a cor do centro espírita. Se é obrigatório ser branco. Pronto, se a casa espírita não for branco, não é casa espírita. Não é obrigatório, como você falou. A cor não importa. Eu fui lá, botei as posinhas, os meninos ficaram empolgados com aquela animação, a sala deles diferente. Chegaram no outro dia, foi numa sexta isso que eu fiz, no sábado é a mocidade de lá. Na hora que eles chegaram lá, diferente, ficaram empolgados, começaram a botar um desenho aqui, tem umas fotos lá dos meninos, né? Começaram a botar na parede, aí botamos o nome Sejam Bem-vindos. Ficou uma coisa diferente que eles estavam precisando também. Mas não, se eu não botar branco, não é centro espírita. E teve uma situação muito interessante numa casa espírita aqui de um bairro carente, aqui na região aqui da cidade, né? Que eles deixaram as crianças da evangelização pintar as paredes. Deram as tintas e as crianças pintaram. Claro, não ficou uma obra de arte, mas ficou... Imagina que alegria para as crianças da evangelização, elas que pintaram a parede. Então ficou assim, né? Não ficou nada artístico, né? Mas como eles que pintaram. Então, que alegria para as crianças também poderem fazer isso, né? Aquilo ali, para eles é uma diversão, é uma alegria. Estão me dando alguma coisa para fazer dentro do centro espírita, né? Sim. Realmente, foi uma boa ideia essa daí. É uma boa ideia essa. Porque aí vai se sentir útil, né? A criança, né? O jovem também, fazer esse trabalho é importante, né? Porque se sente participativo no movimento. E uma casa espírita aqui próximo também, Gavião Peixoto, eu achei muito interessante que no mês de maio, eles trouxeram as crianças da evangelização para fazer a prece inicial das palestras virtuais. E até eu falei para eles, vocês deviam fazer mais vezes. Sim. Não só no mês de maio, traga sempre, porque eles se sentem participando, não ficam excluídos. É verdade mesmo. Teve uma época que alguns jovens lá da Casa Espírita que eles estavam começando a se sentir excluídos. Pelo fato deles chegarem ali, aí sentavam na mesa, começava o estudo e ia embora quando terminava. Ou então ia assistir a palestra. Aí o que a gente começou a fazer? Era eu e uma outra moça, que é atualmente a presidenta da casa, né? Nós tomávamos conta da mocidade. E aí a gente fizemos o seguinte, vamos conversar com eles, vamos botar para eles escolherem um tema deles, e eles estudarem aquele tema e eles virem para cá na frente e apresentar. Já é uma forma de incentivar a perder a timidez, como também incentivar para futuramente ser um palestrante, um dirigente, alguma coisa, né?
porque o futuro do espiritismo a gente sabe que é os jovens, as Com crianças, certeza. depois os jovens, futuramente. Isso é uma lei da vida, praticamente, pode-se dizer, né? Então, a gente Sim. fez isso com eles se sentiram importantes, alguns ficaram tímidos, outros não quiseram participar, sim, mas teve outros que participaram, montaram coisa, trouxeram ideias de filme para passar, a gente botou filmes para ele. A gente gosta também de usar muito aqueles Amigos da Luz, que é o humor Sim. espiritismo. Colocar Muito eles, bom. pediam algum daqueles, a gente botava para eles assistirem. Então, era coisas que eles queriam fazer, mas que estavam também seguindo os passos da doutrina espírita, não fugia do foco. E ali eles se sentiam acolhidos. E até a questão da música, né? Trazer a música, o coral, de repente o violão, o pessoal poder cantar, poder trazer alguma... Tem tantas músicas, por exemplo, do Tim e Vanessa, a Cacá Rezende também é outra que tem cada música linda, maravilhosa. Só pesquisar lá, né? Tim e Vanessa e Cacá Rezende também são dois aí que... São dois grupos, né? A Cacá é solo, mas o Tim e Vanessa são os dois irmãos. Eles tiveram aqui uma vez, aqui no Piauí, fazendo um show e foi muito bom. Tiveram muitos jovens no teatro. Sim. Assistindo a apresentação deles. Muito bom. Eles são muito bons mesmo. E as músicas que tocam, né? Uma música do Tim e Vanessa que me emociona muito é Pedro. Eu gosto demais da música Pedro. É a história de Pedro, né? Você vai ouvindo a música, você vai sentindo a todas as passagens, as situações que Pedro passou, né? É verdade. Eu gosto também de uma música, só que não é do Tim e Vanessa, é do Carlinhos Conceição, que é Santa Casa Santa. Aquela música eu acho muito linda. Muito linda. Ela. A letra dela fala mesmo de coisas que realmente o Centro Espírita é um hospital de alma. Ele toca também na gente. A gente gosta muito de escutar ela lá no Joca, quando a gente tá por lá. Muito bom. É importante, sim. Traz uma movimentação, traz uma energia de dinamismo, de acolhimento na casa espírita também, né? Não fica só uma coisa parada, assim, meio nesse sentido, né? É verdade. Realmente, ser espírita é tudo isso que a gente está falando, né? Exatamente. E a grande verdade, né, que a gente sempre coloca, ser espírita não é ser carrancudo, não é ser sério, né? Você tem que falar com seriedade, mas tem que ser alegre na sua fala. Você não pode ser aquela pessoa que nada pode, que não isso não aquilo outro. Tem que ser aberto a aceitar as novas ideias. Porque eu falo assim, o grande problema você está colocando do jovem. O jovem chega no momento porque ele sai da casa espírita. Porque ele não encontra voz para ressoar, de ressonância. Que nem você estava falando. O jovem queria, às vezes, ver um filme. E quantos filmes nós temos com a versão espírita, com a visão espírita, que você pode trazer depois daquele filme? O que a gente pode fazer? O que nós tiramos desses ensinamentos? Tem vários diversos filmes, não são, às vezes, não espíritas. Tem o Nosso Lar, tem As Mães de Chico, tem vários filmes espíritas, tem o próprio Kardec. Mas nós encontramos filmes com uma visão espiritualista que se aplica muito bem para as casas espíritas. Até as animações. Quantas animações, e não sei se você tem acompanhado, mas o pessoal, principalmente o João Paulo, que é de Belém do Pará, ele faz, às vezes, vários estudos de desenhos, de animações, voltadas pela ótica da doutrina espírita, tirando de alguma questão, de uma animação, de um desenho animado, algum conceito que traz para a espiritualidade, né, para o dia a dia. Isso você coloca em prática para o jovem, é um prato cheio. Né? Fica uma coisa motivante, que ele vai querer vir mais vezes. Não só o estudo sistemático. Você vai pegar o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, sim. Mas pega aquele filme e traz para o dia a dia, encaixando a situação do Evangelho. Olha, gente, isso aqui me lembra a situação do... Que nem eu falei agora há pouco, nós estávamos... Não era para falar da parábola do bom samaritano, mas não veio o link da questão? Então, sim. É muito claro, né? O dirigente da mocidade ter essa visão, falar assim, olha, isso daqui vai se encaixar perfeitamente no estudo. Né? Vem com algumas técnicas, com uma dinâmica diferente, fazer, às vezes, uma questão de movimentação, né? Ou uma dinâmica, às vezes um fala em pé, o outro fala sentado e vai levantando, né? Para mexer com o jovem, né?
Exatamente, porque o jovem ele tem que se sentir importante dentro da casa espírita. Ele não pode ser, o jovem não é só para carregar caixa ou para varrer o centro espírita. Eu gosto de dizer isso porque tem casa espírita que, pronto, pensa que o jovem não pode dar um passe. O jovem não pode fazer uma prece inicial do centro espírita. O jovem não pode ajudar na biblioteca também. Será que o jovem não tem essas capacidades? O jovem não pode ajudar na evangelização? Então, para que eles estão lá, se não for para a gente ensinar eles a trabalhar para o futuro? Então, a gente sempre teve essa visão de colocar o jovem em primeiro lugar, lá no Joca Vieira. Principalmente na parte para poder se sentir útil, né, o jovem. E você vê uma situação muito interessante, nesse momento, né, que os centros espíritas literalmente fecharam e tiveram que fazer a parte virtual, que os adultos tiveram que recorrer a quem para dar um help nessa situação? O jovem. Jovem. Que entende da tecnologia, que consegue pegar um celular e virar de ponta cabeça, modo de dizer. Então, eu valorizo muito o jovem nesse projeto. Eu acho muito importante. Eu estou sempre trazendo o pessoal aí para estimulando, incentivando, né? A gente já trouxe vários amigos aí queridos para esse mundo das lives, que está sendo muito bom. É importante isso. Tem até um Instagram, depois você dá uma olhadinha, que Sou Jovem Espírita, que é daqui de Teresina. E é lives todo domingo só com jovens espíritas. E eles trazem vários temas. Temas que você debate mesmo como se fosse um palestrante, como o Rossandro, o Haroldo, Dutra Dias, qualquer outro. Eles sabem falar, sabem se expressar. A nossa casa até foi convidada a fazer parte também dessas lives que ocorrem no domingo. Então, eram jovens que sabem se expressar, né? Eu estava pensando aqui, tem uma questão aqui que o Jorge Martins, né, estava falando, não sei se você viu aqui, ser espírita em 2021 é como se eu fosse vizinho de Cristo, na época que ele viveu. Mas eu continuo na minha vida normalmente, não me importo com as maravilhas que o meu vizinho está realizando. A revelação está aí, o passo a passo de como agir, de como melhorarmos. Mas nós espíritas ainda somos a minoria. Eu falo assim, Jorge, na verdade, é mais uma questão assim, a gente tem que fazer a nossa parte, independentemente do que o outro faça, né? Eu não tenho que medir o meu vizinho pela minha régua, a régua minha tem que ser para mim, né? Ela que tem que ser a base da minha medida, não é isso? Aí a Érica está falando do Denis Soares também, que é um ótimo cantor espírita. Sim, sim. Eu acompanho por aqui porque eu abro pelo meu computador, fica mais fácil de ler os comentários também. Eu estou olhando agora aqui que eu vim ver o que tem aqui no chat, aqui no ao vivo, né? Agora que eu estou vendo aqui. Eu estou olhando pelo celular mesmo. Pelo celular eu apoio um pouco também, porque às vezes você vai mexer, de repente, acaba deixando a live e eu saindo, né? Então, eu entro pelo meu perfil particular aqui no computador e eu consigo acompanhar os comentários, né? Por isso que... porque eu tenho medo também de sair, por isso que eu nem olho muito o que está ali. Exatamente medo de triscar, porque teve uma vez que eu trisquei, saiu da live, acabou tudo, eu tentei te salvar. Nem te falo, eu perdi uma live sexta-feira de quase 2 horas, nem te falo, viu? Porque eu fui pegar o título, eu fui pegar uma fala que eu tinha salvo no WhatsApp para colocar lá. A hora que eu saí, a hora que eu voltei... Puf. Se a gente não tiver atento assim no foco, é rapidinho. Tem muita coisa boa nesse Instagram, mas o Instagram também complica a nossa vida. Semana passada estava bem difícil, viu? Mas se Deus quiser vai dar certo hoje. Pois então, se você tiver mais alguma coisa para complementar, falar, fique à vontade. Lucas, eu queria, na verdade, agradecer imensamente o convite da casa. Foi uma alegria muito grande estar virtualmente em Teresina, né? Que, se Deus quiser, um dia a gente vai estar aí presencialmente, né? Pisando esse solo, aí abraçando a todos. É um sonho que a gente tem de fazer esse tour pelo Brasil, né? Que não só, né? Você viajava, às vezes, só dentro do seu estado, agora não, agora você viaja, né, para todos os cantos, e é muito bom. Todo lugar você está indo. Exatamente, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz mesmo pelo convite, a Érica que me convidou, eu já até indiquei mais queridas amigas, inclusive a Martiele do Pensamento Espírita está aí também,
já indiquei para ela, não só a Martiele, mas como a Babi, que é do Ser Espírita. Eu falei, até brinquei, né? A Babi que tinha que estar para essa live aqui, Ser Espírita, que é o perfil dela, né? A Flavinha do Amiga Espírita, a Natália do Somos Espíritas, o Carlos, que é marido dela também. Então, já indiquei tudo para a Érica aí. São corações queridos que eu indico de olhos fechados, que eles têm bastante conhecimento e com certeza vão agregar muito ao conhecimento para a casa de vocês. É verdade, muito bom mesmo. Também queremos lhe agradecer pela disponibilidade do seu tempo, de ter aceitado o convite, de fazer parte da nossa live. Já é uma coisa que a gente já está indo praticamente para um ano e uns 3 meses, que a gente não começou assim que iniciou a pandemia. A gente ainda passou uns 2, 3 meses afastado das redes sociais antes da gente começar a ter as ideias de começar a implantar essa live de segunda-feira, que na Casa Espírita, no Joca Vieira, as doutrinárias é sempre terça e sábado. Aí, para não ficar aquela coisa repetitiva de terça e sábado, a gente começou a criar essas lives de toda segunda-feira, que é com pessoas de todo lugar do Brasil, né? Então, a gente agradece mais uma vez a você, esperamos que um dia possamos estar juntos, você aqui sentindo esse calor que nós estamos passando. Não precisa de blusa, né? Não vai precisar, não vai precisar, eu lhe garanto. Tem um período aqui que é do Bergobro, que é o melhor, que é mais quente ainda. Esse é que é bom. Então é isso aí, né? Muito obrigado mesmo a todos que entraram, participaram da live. Muito obrigado também. E com fé em Deus, vamos estar todos juntos novamente. Para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de infinita amor e bondade, queremos somente lhe agradecer por todas as bênçãos aqui recebidas nesta live, por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, conversando e debatendo sobre o tema Ser Espírita, que possamos sair daqui melhor do que entramos nesta live, possamos aprender e assimilar a cada palavra e a cada ensinamento que foi citada nesta live da noite de hoje. Que Mãe Maria nos ilumine, nos abençoe, possa nos proteger sempre de todos os mal. Com essa humilde prece, pedimos a permissão por dar concluído a live de segunda da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Luísa, pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Até a próxima. Até, gente. Uma boa noite. Boa noite.